Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa primeira aula da semana, que é uma continuação do capítulo 4, o urbano e a cidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho da questão da cidade especificamente. E nós vamos comentar agora sobre a diferença de município e cidade. Muita gente no dia a dia acaba usando essas duas palavrinhas como sinônimos, né? Mas para a geografia elas não são sinônimos, né? Na realidade, o que é o município? O município é a junção da área urbana mais a área rural de um determinado local. Muita gente acha que São Bernardo não tem área rural? Tem sim, né? Então eu coloquei aí uma fotinho que dá para perceber, né, a divisão da área urbana e da área de proteção ambiental. E aí está incluso, né, a área rural. E o que é a cidade? A cidade é somente a área urbana de uma região. Tá? Então, de novo, olhando nessa imagem que eu coloquei, a área urbana da nossa região ela é bem pequena, né, em comparação com a outra. Tudo bem? Galerinha, e quem que define qual vai ser a área urbana e qual vai ser a área rural de um município? Quem define isso é o poder público municipal, que é formado pela prefeitura e pela Câmara de Vereadores. Então, essas duas instituições aí, tanto a prefeitura quanto a Câmara, são elas, né, que vão criar leis, cobrar os impostos, definir onde o dinheiro desses impostos vai ser utilizado. Então, o dinheiro vai ser utilizado para a construção de escolas, para saneamento básico, para a construção de hospitais, para a criação de atividades culturais para todos da cidade. Então, é justamente a prefeitura e a Câmara que vai definir sobre isso. Galerinha, justamente para garantir que os prefeitos vão criar aí uma melhora na cidade, ou seja, criar uma cidade melhor para todos nós vivermos, o governo federal criou o tal de Estatuto da Cidade. Nesse Estatuto da Cidade, eles criam alguns objetivos para que os prefeitos sigam e melhorem a infraestrutura urbana. Tá? Então, o primeiro objetivo seria justamente a melhoria das infraestruturas. O que são infraestruturas? O melhor acesso à água encanada, à rede de esgoto, à rede de energia, ao sistema de telefonia, ao sistema de transporte público, criação de escolas, enfim, é um conjunto de melhorias para que a gente viva de uma maneira mais adequada, mais organizada na cidade. Um outro item é defender a função social do espaço urbano. O que seria isso? Garantir que todos tenham moradia digna e, consequentemente, uma melhora na qualidade de vida. Outro item é combater a especulação imobiliária. O que seria especulação imobiliária? É o aumento exagerado do preço dos imóveis numa cidade. Vou dar um exemplo. Às vezes uma pessoa ela compra uma casa ou um terreno numa determinada área da cidade e ela não utiliza. Ela compra só para fazer o investimento. Então ela deixa aquele local sem usar e ela fica esperando que aquele local valorize. Ou seja, quanto mais tempo passa, ela pensa assim, mais vai valorizar. E quando eu vou vender por um preço muito maior e vou ganhar muito dinheiro. Só que isso é muito complicado, né? Porque não está garantindo a função social do espaço urbano. Porque aquele imóvel não está sendo usado por ninguém. E quando ele for vendido, o preço dele vai estar muito alto. Grande parte da população não vai ter condições de comprar. E o último objetivo aqui é aumentar a participação da sociedade na administração municipal.
É importante que a sociedade participe das decisões do seu município, né? Que ela conheça o que está sendo debatido e que ela participe ativamente disso. Bom, e como que a gente faz então para garantir aqueles objetivos? Os prefeitos criaram um plano chamado plano diretor. Esse plano é determinado por uma lei e ele é revisado a cada 10 anos. Então, no momento da criação desse plano, deverão ocorrer audiências públicas, ou seja, a participação das pessoas da cidade é indispensável, porque elas precisam dizer tudo que elas querem que melhore na infraestrutura da cidade. Tá? E todos os documentos criados relacionados a esse plano devem ter livre acesso para a população consultar. Né? Isso é bastante importante. Eu coloquei um link aí para vocês observarem, né, alguns itens, algumas... na realidade, assim, seria mais alguns objetivos do plano diretor da cidade. Tá? Então, é só clicar ali que vocês vão ter acesso a isso. De acordo com o plano diretor, pessoal, se criou uma lei chamada Lei de Zoneamento Urbano. O que é essa lei? É uma lei muito importante, porque ela vai dividir a área da cidade em várias regiões, em várias zonas. A zona industrial, ou seja, um local da cidade onde tem mais indústrias. A zona comercial, onde tem mais lojas, enfim, comércios em geral. A zona residencial, né, onde tem mais moradia para a população. As zonas de uso misto, onde você mistura algumas residências, alguns comércios, ou algumas residências e algumas indústrias. Né? Isso é bastante importante para a gente organizar melhor a cidade que a gente vive. De acordo ainda com o plano diretor, criou-se também uma ideia de se ocupar as áreas centrais da cidade. Porque muita gente mora em áreas afastadas do centro e trabalha no centro. E aí passa uma grande parte do seu dia no transporte coletivo, né, no ônibus principalmente, para chegar até o local de trabalho. Então, o ideal é criar a ocupação das áreas centrais da cidade. E para isso precisa-se diminuir o valor dos imóveis dessas áreas. Né? E também o adensamento da cidade, que seria intensificar o uso do solo. Né? Mas como? Não dá para crescer horizontalmente, então o jeito é crescer verticalmente, colocando mais prédios, porque aí mais famílias morarão. E num prédio, o valor do IPTU, que é o imposto que a gente paga, imposto predial e territorial urbano, todo ano a gente paga esse imposto, ele acaba ficando menor, porque ele é dividido por todas as pessoas que moram naquele prédio. E numa casa não, é só aquela família que mora ali que paga todo o imposto. E aqui, pessoal, algumas indicações de sites para vocês entenderem melhor sobre isso que nós conversamos hoje. Então, eu coloquei aí alguns sites da nossa prefeitura falando sobre o plano diretor, alguns itens aqui de documentos que vocês podem acessar para ver como que está dividido esse plano na nossa região, qual que é a área mista, qual que é a área área residencial, área industrial. Então tem várias imagens aí, vários mapinhas que mostram pra gente, tá bom? Dá uma olhadinha lá, beleza? Chegamos ao fim da nossa aula 1. Daqui a pouquinho coloco a aula 2. Beijo para todos!